A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje eu quero contar uma visão em sonho sobre o arrebatamento que Jesus me deu, para que a vossa fé venha aumentar e para que todos nós venhamos glorificar e exaltar este Deus, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda mostra para os teus a sua vinda, amém? Glórias a Deus, porque Ele não quer que você fique, Ele quer que você tome posse da morada celestial, a qual Ele preparou com tanto amor, com tanto carinho para todo aquele que Ele se entregou na cruz. Jesus se entregou, Jesus esteve ali para que nós viéssemos poder entrar pelas portas, amém? Irmãos, essa visão foi assim: eu estava do lado de fora de uma casa muito grande, e esta casa ficava sobre uma montanha, e lá embaixo ficava, meus irmãos, a cidade. Eu estava na frente de uma das janelas desta casa. Eu estava ali, meus irmãos, e de repente eu senti um vento apenas no meu rosto. Aquele vento que bateu no meu rosto ali, meus irmãos, era um vento suave. Era um vento que trazia uma paz, e aquele vento como se falasse comigo. E aquele vento, aleluia, glórias a Deus, dizia: Jesus está vindo, aleluias. Quando eu ouvi isto, eu me alegrei, eu me regozijei na presença do Senhor. Oh, glórias a Deus. E aquele vento só veio no meu rosto e passou. Ele não era constante, não era um vento constante. Ele apenas veio no meu rosto e falou isto: Jesus está vindo. E quando ele terminou de passar no meu rosto e falar isto, veio uma mão do alto céu. Eu só via a mão e um pouco dos braços. Um pouco dos braços assim estendidos desde o alto céu, e foi entregue a mim uma fita larga, bem larga essa fita. E esta fita era branca, como se fosse de cetim. E estava escrito ali, meus irmãos, algo em dourado. Eu não conseguia ler, mas eu tinha um entendimento que era algo de glorificação a Deus. Era uma palavra que glorificava o Senhor. Eu não conseguia ler porque era como se fosse um idioma desconhecido desta terra. Eu nunca tinha visto aquelas letras, eu nunca tinha visto aquele idioma ali. E esta fita, meus irmãos, era larga mais ou menos de uns 20 centímetros, mais ou menos. E este rolo de fita era um rolo de fita, não era um pedaço de fita apenas, era um rolo de fita, como as costureiras, quando nós vamos lá comprar os rolos fechados de fita de cetim, que elas vêm todas enroladas assim em pacote. Então é em rolo, né? Enrolado como um rolo. Então foi entregue, ela era até um pouco pesada. E ela era branca e brilhante, realmente como uma fita de cetim. E as suas bodas eram de ouro também. Mas não era como se fosse um ouro pintado, era como se tivesse mesmo bem pequenos, assim, os grãozinhos dourado. E a letra também tinha aquela saliência, como se fosse escrito como pedacinhos de ouro ali. E quando foi entregue nas minhas mãos ali, aquela mão subiu ao céu. E ali eu tive o entendimento que era para mim rodear toda aquela enorme casa com aquela fita. Então eu comecei a passar aquela fita ali inteirinha ao redor daquela casa, até eu chegar na porta da frente, até a porta central. Quando eu cheguei ali naquela porta, era como se eu ouvisse uma voz dizendo: a obra está concluída. Aleluias. Quando eu ouvia assim, dizendo que a obra está concluída, eu entrei naquela casa. E quando eu entrei,
eu tinha um entendimento que não podia mais sair daquela casa, tinha que estar dentro daquela casa. Então eu adentrei aos outros cômodos e comecei a ver que tinha muitos crentes ali, muitas pessoas ali. E eu fui novamente naquela janela a qual outrora eu estava do lado de fora. Então eu fui pela parte de dentro até aquela janela. Quando eu cheguei naquela janela, meus irmãos, já era de noite, porque na hora que foi entregue essa fita para mim, era mais ou menos umas 5 horas da tarde. Era como se fosse uma tardezinha. Mas na hora que eu entrei ali dentro, já era de noite e o céu estava todo estrelado. Estava escuro, mas todo estrelado. E eu comecei a admirar aquelas estrelas, porque hoje em dia não tem tantas estrelas como na época dos nossos avós. Na época dos nossos avós, até na minha época, quando eu era criança, era tanta estrela no céu e hoje a gente vê tão pouco as estrelas. Então eu comecei a admirar nessa visão quantas estrelas que tinha naquele céu. Aleluia, glórias a Deus. Então novamente eu abaixei os meus olhos e novamente olhei de novo para o céu. Mas quando eu olhei desta vez, meus irmãos, tinha 4 anjos. Oh, aleluias. Oh, Deus tremendo, tinha 4 anjos. E esses 4 anjos, um estava porque eles estavam em posição horário. Então um estava na posição do 12, o outro estava na posição do 3, outro estava na posição do 6 e outro estava na posição do 9. E eles estavam ali, aleluia, eu comecei a admirar porque eu nunca tinha visto um anjo. E quando eu vi que eles estavam segurando a trombeta, eu comecei a ficar deslumbrada com aquilo, não conseguia nem acreditar que eu estava vendo os anjos. E pelo visto, eram os anjos ali que anuncia a vinda do Senhor Jesus. Esses anjos, meus irmãos, eles tinham uma estatura alta, como se fosse quase uns 2 metros de altura, ou 1,80 m, magros, assim, como se fossem magros, não eram gordos, eram magros, também assim, eram bem com a coluna reta. Eles tinham um vestido a qual aparecia as mãos apenas, não conseguia ver os braços, e as vestes chegavam até os pés, mas eu não conseguia ver os pés, mas parava até os pés desses anjos. E este vestido deles resplandeciam, mas era da cor prateado, um prateado brilhante. E essas trombetas que eles estavam, que lembravam aquelas cornetas, que eram como se fossem cornetas. Essas cornetas, meus irmãos, eram também da mesma cor da veste dos anjos, eram também prateados. E eles estavam, aleluia, glórias a Deus, ali no céu. E eles não olhavam para mim, eles olhavam também para o céu, eles ficavam olhando para o céu. E eu creio, aleluia, esperando, aleluia, Jesus, o nosso Pai Celestial dá a ordem para tocar. Então eles ficavam concentrados naquilo que eles tinham que ainda fazer ali, que era tocar aquela trombeta. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu comecei a glorificar Deus, eu comecei a achar aquilo tão lindo, tão maravilhoso, eu comecei a ficar deslumbrada, eu comecei a entender o que o discípulo João, aleluia, aconteceu ali com ele, quando ele viu um anjo, ele até mesmo quis até adorar o anjo, e ele diz, não, adore somente ao Senhor, porque ele começou a ver aquela beleza daquele anjo, que coisa maravilhosa, aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é maravilhoso e é Deus que fez estes anjos. Irmãos, e aí tinha uma pessoa ali naquele quarto onde eu estava, naquele cômodo ali onde eu estava. E eu olhei para essa pessoa e disse, nossa, Jesus está vindo. Eu fiquei tão feliz que eu falei assim, naquela animação,
Mas aquela pessoa que estava ali estava de cabeça baixa, porque sentia que estava com falha com Deus, que tinha feito a obra desde muito novo tinha feito a obra. Quantos anos fazendo a obra, mas bem no dia da vinda do Senhor Jesus, estava com falha com Deus. Não estava preparado para o arrebatamento. Aleluias! Glórias a Deus! Não estava, aleluia, na presença do Senhor para ser arrebatado junto a Ele. Então a vinda de Jesus se tornou uma tristeza. Porque para aquele que é salvo, a vinda de Jesus é uma vitória, é uma alegria. Porque aquele que é salvo, ainda que nunca morou no céu, é como se tivesse saudade do céu. É como se dissesse: nossa, vou voltar para casa. Sabe por quê? Porque nós não somos de nós mesmos, nós somos dele, nós somos, aleluia, propriedades do Senhor. E a nossa alma, o nosso ser anseia de estar no céu. Mas aquele que tem estado com falha com Deus, que não tem o seu nome no livro da vida, que não aceitou Jesus de todo o coração, a vinda de Jesus se torna uma tristeza. Eu já vi tantas pessoas dizendo: ai, não peça para Jesus voltar não. Mas por quê? Porque não está preparado. Porque aquele que está preparado diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aleluias. Aquele que é salvo sente felicidade, sente vontade de ver todos os preparativos da casa do Pai, da festa que o Pai, aleluia, fez com tanto carinho para todos aqueles que o seu Filho comprou através do teu sangue. Então, meus irmãos, aquela pessoa que não estava ali preparada, que estava triste ali naquela visão, desapareceu, foi retirado. Foi retirado porque aquele que, aleluia, não serviu ao Senhor em espírito e em verdade, não poderá estar na casa do Pai, será retirado. Então aquilo me assustou naquela visão. Então eu saí daquela janela, daquele cômodo onde eu estava, e comecei a entrar em outros cômodos para ver as pessoas, se eu conhecia mais pessoas ali. E eu vi algumas pessoas da minha família, eu vi algumas pessoas e vi uma mulher ali desesperada, a qual ela pegou o telefone e ela tentava ligar para chamar algumas pessoas da família dela ali para que também viesse para aquela casa, para que viesse. Mas ela não conseguia nenhuma linha telefônica, estava mudo o telefone. Irmãos, porque quando Jesus chamar os teus, não vai dar tempo mais de você: ai, Jesus, hoje é o arrebatamento, mas deixa eu ligar para minha filha, para o meu filho, para minha nora. Não há tempo mais. Não há tempo mais, porque o arrebatamento é num piscar de olhos. Seremos arrebatados junto a Ele aos ares. Não vai dar tempo de você ligar, meu amado. Não vai dar tempo de você querer ainda pregar a palavra para a tua família, para os teus, para as pessoas que você conhece, ou até mesmo para as pessoas que você não conhece. Você tem que fazer hoje. Você tem que anunciar o evangelho, é hoje. É hoje que você tem que ganhar a tua família. É hoje que você tem que ganhar a sua parentela. É hoje que você tem que ganhar os seus vizinhos, a igreja, as pessoas. É hoje, meu amado. Compartilhe as boas novas de salvação com todos que vós encontrais no teu caminho, e até mesmo aquele que não estiver no teu caminho, vá encontro a eles, porque naquele dia não vai ter linha telefônica para você chamar os teus para a salvação. Irmãos, de repente eu vi outra pessoa
prestes a sair daquela casa. E eu tinha um entendimento que não podia sair daquela casa, tinha que estar ali dentro. Mas aquela pessoa disse: não, eu vou procurar uma igreja, porque eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão. E eu disse: não vá. E essa pessoa disse: não, oh, aleluia, eu preciso ir atrás de uma igreja. Oh, aleluia, meus irmãos. E essa pessoa saiu de dentro daquela casa. Essa pessoa saiu para conseguir encontrar uma igreja, mas não havia mais igreja, não havia mais onde. Aleluia. Se estar para buscar ao Senhor ali, de se unir com os irmãos ali, não tinha mais a igreja, não tinha mais ali. Mas essa pessoa pensou: eu vou tentar achar, mas não conseguiu achar. E eu procurei essa pessoa dentro daquela casa para ver se ela tinha conseguido ir pedir perdão e tinha conseguido entrar de novo naquela casa, mas ela não estava dentro daquela casa. Meus irmãos, o dia de se arrepender é hoje, é agora, pois não sabeis o dia nem a hora que virá o vosso Salvador. Não adianta você dizer: não, no último momento da minha vida eu peço perdão, vou viver do jeito que eu quero. Quando eu ficar velha e tudo, eu aceito ao Senhor. Meus irmãos, não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo mais. Não vai dar tempo mais de se arrepender. É hoje. É hoje que você tem que pedir perdão dos teus pecados para não ficar, pois aquele que ficar não terá mais chance de estar com o Senhor. Meus irmãos, aquela visão, como eu não encontrei mais essa pessoa dentro daquela casa, eu voltei para aquela janela ali. E quando eu olhei para o céu, meus irmãos, eu não vi mais os anjos. Mas eu vi lá na cidade, que estava um pouco distante, mas eu olhava assim na direção da cidade. O céu estava com uma cor laranjado, vermelhado, porque a cidade estava pegando fogo. E o fogo era tão alto que resplandecia no céu aquele fogo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque este mundo está sendo preparado como uma fornalha. Tudo será destruído a fogo. Tudo será destruído a fogo. Aleluias! Vós que estáis desapercebido, vós que estáis indiferente com o Senhor, reflita na tua vida agora, pois Jesus está voltando e este mundo será queimado a fogo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto se pode encontrar. E naquela visão, meus irmãos, de repente começou a passar ali fora daquela casa demônios dirigindo uns carros, e eles destruíam tudo que estava lá fora. Era como se eles não enxergassem aquela casa que estava selada com aquela fita que foi dado desde o alto céu. Eles não conseguiam enxergar, não conseguia derrotar, não conseguia destruir, mas o que estava lá fora, aqueles demônios destruíam tudo. E quando eu vi isso, eu me espantei, eu fiquei com medo. Não pense que os demônios, o diabo não tem poder. Eles têm poder. Só que o nosso Deus, ele tem muito mais poder, ele tem todo o poder. Mas os demônios têm poder também. É pouco comparado ao poder do nosso Deus. Mas quando eu vi, meus irmãos, eles destruindo tudo com aquela fúria, com aquela ira, eu me assustei e fechei aquela janela com tudo. E quando eu fechei, meus irmãos, eu abri os meus olhos.
E quando eu abri meus olhos, eu vi o teto do meu quarto. E eu, naquela mesma hora, eu falei: Jesus, se essa visão do arrebatamento é da tua parte, que o Senhor me mostra um sinal agora. E naquela mesma hora, meus irmãos, eu olhando para o teto do meu quarto, o teto do meu quarto se tornou águas. E aquelas águas eram brilhantes, como quando a gente vê um rio que o sol bate e transforma aquelas águas brilhantes assim, que forma até um pouco de arco-íris naquelas águas assim. E eu olhei e fechei os meus olhos e abri novamente para ver se realmente era o Senhor que estava me mostrando ou era da minha imaginação. E novamente eu ouvi. E de novo, aleluia, glórias a Deus. Oh, aleluia, irmãos, eu acabei de ver uma luz aqui. Oh, glórias a Deus. Irmãos, e quando eu abri meus olhos mais uma vez, eu vi 3 vezes, de olhos abertos, no teto do meu quarto, essas águas. O Senhor confirmando que era Ele que estava me mostrando. E eu nesse dia, nesta hora, veio contar a vós. E se vós tem ouvidos para ouvir, que ouça este testemunho de arrebatamento ao qual o Senhor, pela tua riquíssima misericórdia, me deu. E Ele me deu para vós, para que vós não viesse perecer, mas venha ter a vida eterna junto ao Pai, junto ao Senhor Jesus, junto ao Espírito Santo, junto aos anjos, junto a todos aqueles que são salvos. Pois o Senhor, o vosso Senhor, preparou uma festa para os remidos dele. E você é um convidado especial. Você é o convidado especial para fazer parte, aleluia, glórias a Deus, desta festa, a festa das bodas do Cordeiro de Deus com a sua noiva, com a sua igreja. Oh, aleluia, a sua igreja remida e lavada no sangue dele. Oh, vós que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito está dizendo no teu coração. Prepara-te para que ninguém tome a tua coroa. Prepara-te. Enche as vossas lamparinas. Oh, aleluia. Desapegue desse pecado. Desapegue disso. Negue-se a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Pois o Senhor, Ele expirou naquela cruz por ti. Ele ressuscitou para que você não ficasse sozinho, mas viesse estar junto com Ele. Aleluia. O Senhor diz: eis que eu tenho mostrado para os meus sobre a minha vinda, para que vós não ficais na grande tribulação. Aleluias. Pois grande destruição haverá sobre esta terra. Lavai as vossas vestes no sangue carmesim e precioso que derramei na cruz no Calvário por vós. Negai a si mesmo e tenha o vosso nome escrito no livro da vida, para não perecer, pois dias maus surgirão. Mas aqueles que tiver o nome escrito no livro da vida, selados pelo Espírito Santo, este viverás e terás vida eterna, diz o Senhor. Oh, aleluias. Oh, glória a Jesus. Aleluias, aleluias. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Esta é a visão do arrebatamento ao qual o Senhor me deu. Amém? Glória a Deus. Tome posse da palavra do Senhor, da revelação do Senhor para a tua vida. E não ficais, meus amados, não ficais, meus amados. Vinde, vós sois o convidado especial para a festa do Cordeiro de Deus. Este, aleluia, é o convite que Jesus te dá neste dia. Receba aí, estende as tuas mãos,
Estende aonde você estiver. Estende as tuas mãos e receba aí. Em nome do Senhor Jesus, o Messias, o Cristo, receba o convite para entrar na festa do Cordeiro de Deus. Se você não aceitou ainda Jesus, aceite. Se você ainda não batizou as águas, se batize. Vós que não recebeis ainda o Espírito Santo, recebeis. Corra o mais rápido possível. Converta-se o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. Os anjos já estão preparados, só esperando a hora de chamar os remidos do Senhor. E vós já tens o convite nas tuas mãos. Você pode dar um glória a Deus aonde você está? Você pode dizer aleluia onde você está? Você pode dizer, Jesus, obrigado por este convite que eu acabei de receber nesta tarde, nesse dia? Você pode dar glória a Deus, você pode agradecer a Ele. Agora que você está com este convite nas tuas mãos, guarda ele o mais guardado que você puder. Não deixe o diabo tomar, não deixe as vaidades tomar, não deixe o pecado tomar, não deixe o vício tomar, não deixa tomar este convite teu, pois você é especial para o reino de Deus. Amém? Você que quer aceitar a Jesus como seu único Salvador, coloca a mão no teu coração e repita comigo: Senhor Jesus, nesta hora te aceito como meu único Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Me enche com o teu Espírito Santo e fica comigo todos os dias da minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.